Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 7, do versículo 51 ao 60, nós vamos ler nessa noite. Diz assim: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados. Atos 7, de 51 a 60. Vamos lá de novo. Está aí já? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé, à direita de Deus, e disse: queridos, vocês sabiam que poucas vezes na Bíblia fala que Jesus estava em pé? Quase sempre fala de Jesus sentado no trono. Toda vida que Jesus está em pé na Bíblia, ele está na posição de julgar, de justiça. Jesus viu essa situação aqui na vida de Estevão, ele se levanta para defender a Estevão. E depois vocês vão entender hoje por quê. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. E as testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejava Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considerem culpados desse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Pai bendito, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra. Eu quero te pedir uma unção assim, especial, Pai. Nós precisamos hoje que o Senhor fale, a tua igreja precisa ouvir. Me ajuda nesse processo aqui, Senhor. Abre os ouvidos, o entendimento, o coração dos teus filhos que estão aqui. Eles precisam ouvir aquilo que eu tenho para falar nessa noite. Porque é em nome de Jesus que eu te oro. Amém e amém. Queridos, esse texto aqui que narra a morte de Estevão. Quantos aqui já tinham ouvido falar em Estevão? Estevão foi o primeiro mártir cristão. Depois de Estevão, muitos outros morreram, né? Mas Estevão foi o primeiro. E esse texto aqui, ele fala a respeito de uma das situações, assim, comuns na vida da história da igreja. O que esse texto fala é a respeito de uma confrontação, de uma oposição, de um confronto. Lendo ele assim rapidamente, a gente pensa que está narrando só mais um episódio histórico da morte de alguém, mas é mais do que isso, queridos. Fala, na verdade, de um confronto que não começou agora, de um confronto que se arrastou pela vida de Jesus enquanto Jesus esteve aqui na terra. Esse confronto é entre dois estilos de vida. Esse confronto é entre dois estilos de religião. O que aconteceu aqui foi o confronto de dois tipos de religião, dois tipos de comportamento, de
instituições ou um comportamento individual de pessoas. Aqui é o confronto entre a igreja da religião e a igreja do reino de Deus. Existe, infelizmente, esse confronto. Lembra que a religião judaica da época de Jesus vivia se confrontando com Jesus? Sim ou não? Jesus não teve problema com mais ninguém, Uziel. Jesus não teve problema com o pecador, Jesus não teve, mas teve problema com os religiosos. Então, hoje em dia, no mundo de hoje, nós encontramos esse mesmo confronto de duas ideias, de duas naturezas, de duas maneiras de pensar e de agir. E esse confronto que há entre a igreja religiosa, de uma religiosidade exterior, vazia, que premia o que está no exterior e não no interior, e da religião do reino de Deus. O que é a religião do reino de Deus? É aquela religião, é aquele comportamento do homem em que Deus, Jesus, é o dono, é o rei, é aquele que manda, é aquele que determina, é aquele que orienta, é aquele que domina. Essa é a verdadeira igreja do reino de Deus. E esse tipo de situações, a religiosidade, queridos, ela não se quebra com oração. Ela se quebra com confrontação. Porque a religiosidade, queridos, ela não tem misericórdia. Por exemplo, você quer saber se uma igreja é uma igreja religiosa ou é uma igreja que vive realmente o reino de Deus? Veja como é que ela trata a pessoa quando cai, a pessoa quando erra. Se você está numa igreja que quando você pecar e cair, derem um pé naquele lugar em você, não tiverem misericórdia de você, não cuidarem de você, não irem atrás de você, não continuar amando a você, você está numa igreja que é uma igreja apenas religiosa. Lembra de Judas? Quem foi que contratou Judas? Quem foi que matou Jesus? Não foram os romanos que matou Jesus. Quem matou Jesus, queridos, foi essa igreja religiosa. Foi essa igreja religiosa que matou Jesus. E foi essa igreja religiosa que contratou Judas. E depois que Judas traiu Jesus, a Bíblia diz que ele chorou, mas essa igreja não fez nada por Judas. E essa igreja religiosa, ela está sempre querendo prender e destruir os planos do Espírito de Deus para os homens. Porque o Espírito Santo de Deus, ele veio com a missão, que era encher a terra com a glória de Deus. Queridos, o que o Espírito Santo quer fazer aqui na Igreja Plenitude é que nós cheguemos a 10 mil pessoas logo, logo. Amém? Diga assim para o seu vizinho: o Espírito Santo de Deus quer pegar você, usar você, para que essa igreja chegue a 10 mil pessoas logo, logo. No dia de Pentecostes tinham só 120. Quando o Espírito de Deus veio, 8 mil pessoas na primeira semana. Queridos, a igreja vive essa luta. A igreja que vive o reino de Deus, vive uma luta contra as hostes espirituais do diabo, que quer colocar e germinar espírito de religiosidade na igreja. Porque a religiosidade é a máxima oposição ao Espírito Santo. E hoje nós estaremos aqui falando e pregando
a respeito, no final, nós vamos falar sobre esse texto de Estevão. Mas aqui é só a introdução. Nós estaremos agora falando, ilustrando essa verdade, e nós vamos estar falando sobre os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Porque os primeiros ensinos de Jesus, e eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Mateus 5, 6 e 7, 5, obviamente, que nós estaremos pregando agora, falando agora, a respeito desses ensinos de Jesus. Esse é um ensino tão importante para a igreja, irmãos, que Jesus começa ensinando a respeito disso. E aqui nesses 3 capítulos existe um paralelo entre a igreja que é religiosa e a igreja que é a igreja do reino de Deus. Aqui, quando Jesus está falando aqui no capítulo 5, que ele diz, aqui, ele não está falando da diferença entre a igreja judaica de então, que era a igreja, era a religião que se professava lá em Israel, e o povo evangélico. Ele não está falando isso. Aqui ele está fazendo um paralelo, e nós vamos entender hoje, entre religião e reino. Porque ele diz, veja o que ele diz nos versículos 21, 27, 31, 33, 38 e 43. Ele diz assim, repete sempre, vocês ouviram o que foi dito. Ele está dizendo o seguinte, que até aquele instante da sua chegada, queridos, tudo que está no Velho Testamento, tudo que tinha sido comunicado aos homens por Deus no Velho Testamento, ele estava agora trazendo uma nova revelação. Ele estava trazendo um novo conhecimento. Ele estava trazendo novas verdades. E essas verdades ele queria que a igreja dele pudesse ouvir. Na Bíblia, quando uma coisa se repete muitas vezes, é porque é de alto interesse de Deus que nós possamos entender por que ele está repetindo isso aqui. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, os antigos disseram uma coisa, mas eu estou dizendo outra agora para vocês. O que ele estava dizendo é que ele estava chegando com uma nova mensagem, não a velha mensagem. Por que, queridos, que ele repetiu tanto que o povo tinha que ouvir? Porque toda mudança começa com a determinação da gente saber quem a gente está ouvindo. Nós mudamos através de ouvir, por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Jesus estava dizendo que tudo que eles ouviram até ali, eles tinham que esquecer, porque Jesus tinha algo novo para poder comunicá-los. Engraçado que Jesus esteve no Monte da Transfiguração, estava lá Jesus, Elias e Moisés, e Pedro chegou e disse assim, olha, vamos fazer umas tendas aqui para nós. Vamos fazer umas tendas, porque nós temos que honrar os 3. Mas Deus chegou para Pedro e disse, não, Pedro, você não vai honrar os 3. Você só vai ouvir a Jesus. E para nós começarmos a entender essa mudança, irmãos, nós temos que saber quem nós vamos ouvir. E as coisas que nós temos que ouvir não pertencem aos antigos, mas pertencem a Jesus. Jesus estava dizendo que as coisas do Velho Testamento, queridos, era só a sombra daquilo que ele estava a inaugurar com a sua chegada aqui na terra. Porque quando nós ouvimos Jesus, queridos, de verdade, nós nos transformamos, queridos, em pessoas radicais, em pessoas apaixonadas, numa pessoa transformada e numa pessoa
violentamente pacífica e louca por Jesus. Aleluia! Esse texto de Mateus diz que nós temos que começar a ouvir a Jesus. E o capítulo 7 termina dizendo que nós temos que colocar e transformarmos alguns fundamentos para a nossa vida. E o que Jesus veio fazer foi restaurar a ideia original. Porque a ideia original de Deus, o propósito original de Deus, estava em Jesus. Não estavam em Moisés e nem nos profetas. O que o Velho Testamento fez, queridos, foi apenas preparar o caminho para Jesus. E no capítulo 6 de Mateus, Jesus estabelece alguns paralelos. Aqui há 2 tipos de ofertas, 2 tipos de oração, 2 tipos de jejum, que simbolizam 2 tipos de igreja. A igreja religiosa e a igreja do reino de Deus. Fala de 2 senhores, fala de 2 tipos de prioridade. E fala exatamente desse confronto entre a religiosidade, a igreja da religiosidade e a igreja do reino de Deus. E aqui nesses textos, do capítulo 6, ele nos explica a diferença. E até aqui está parecendo meio complicado para vocês entenderem. Quantos estão entendendo? Está parecendo meio nebuloso, mas vocês vão entender o que eu estou falando. Agora vocês vão começar a entender. Porque existem diferenças entre a igreja que vive na religiosidade e a igreja que vive aos princípios do reino de Deus. A igreja que funciona religiosamente, ela funciona por hábitos. Não pode beber, não pode fumar, não pode usar brinco, não pode usar calça, não pode isso e não pode aquilo. É só hábitos. Mas a igreja que vive o verdadeiro senhorio de Jesus, vive a natureza, a essência. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Irmãos, sabe por que vocês nunca vão me ver com um cigarro na boca? Não é porque o meu pastor ou a igreja fala isso para mim, não. Vocês sabem por que vocês nunca vão me ver no inferninho? Vocês sabem por que vocês nunca vão me ver no boate? Vocês sabem por que vocês nunca vão me ver andando por aí fazendo o que não presta? Sabe por quê? Não é porque isso é algo exterior, não. É porque a minha natureza foi mudada e a minha natureza está sendo transformada. A verdadeira religião é de dentro para fora, não é de fora para dentro, irmãos. Quantos estão começando a entender agora? Por isso é que a gente não se concentra aqui na Igreja Plenitude de ficar preocupado com a roupa de ninguém. A gente se contenta em discipular, ensinar, em colocar condições para que aquele filho de Deus seja cheio de Deus, porque quando ele for cheio de Deus, ele vai ter a natureza de Deus e vai se comportar segundo essas escrituras. A igreja religiosa se fundamenta naquilo que se faz. Se fundamenta no ativismo, se fundamenta em cargos. Tem igreja por aí que o povo briga por causa de cargo. Aqui na Igreja Plenitude não tem cargos, aqui tem encargo. Você quer trabalhar? Pois você vai trabalhar muito aqui para Jesus, aleluia. A igreja do reino, Edinho, se fundamenta por aquilo que você é, meu filho, e não por aquilo que você faz. Você pode estar fazendo uma coisa e ser outra. Pode ou não pode? Sim ou não? Hein, irmã Lourdes? Cabo não pode estar fazendo uma coisa, mas ser outra no seu íntimo. Lembra? Queridos, a verdadeira
igreja, ela não se fundamenta nos hábitos. Na igreja que vive no reino de Deus, você não é respeitado por aquilo que você faz, você é respeitado por aquilo que você é. Aqui na nossa igreja, nós buscamos resultados. Sim ou não? Quem é que não quer crescer aqui, gerar muito filho para Deus? Eu quero. Eu quero ser um pai de multidões. Mas eu não estou centrado só nisso. Porque os resultados daquilo que a gente faz, queridos, podem gerar admiração. Você pode até estar crescendo na visão. As pessoas podem até estar lhe admirando. Mas o que Deus espera não é admirar você. Deus espera que você não seja admirado. Deus espera que você seja respeitado. Diga assim para o seu vizinho: Deus espera que você seja respeitado. Queridos, a admiração vem por aquilo que a gente faz. Mas o respeito vem por aquilo que a gente é. Porque mais cedo ou mais tarde a máscara cai. Mais cedo ou mais tarde o castelo de areia rui. E nós não queremos aqui na Igreja Plenitude forjar uma geração de pessoas que vivem apenas de hábitos, apenas uma religiosidade em fazer, apenas uma religiosidade exterior. Nós queremos aqui forjar homens e mulheres de Deus que são genuinamente cristãos. Aleluia! Aleluia! Queridos, o respeito só é gerado quando nós temos o caráter de Cristo. Salomão, diante da rainha de Sabá, gerou admiração, mas não gerou respeito. Daniel não tinha nada que Salomão tinha, era um pobre coitado. E você pode ter entrado aqui e dizer: pastor, muitas vezes eu não tenho R$1 no bolso. Mas se você viver o verdadeiro senhorio de Jesus, você é respeitado no céu e temido no inferno, meu irmão. E você vai ser honrado pelos homens também. Daniel era um pobre coitado diante dos homens, era ou não era? Menino que chegou era um escravo. Mas a Bíblia diz que ele foi respeitado por 3 reis. Sabe por quê? Porque ele tinha o caráter de Cristo, era cheio do Espírito Santo de Deus. Queridos, nós queremos resultados, Daniel. Porém, uma igreja só é respeitada quando ela tem o caráter de Cristo. Apóstolo Paulo era outro que não tinha nada, coitado. Mas ele era muito respeitado, irmãos, diante de Deus e diante dos homens. Agora eu quero dizer em nome de Jesus hoje aqui para vocês, queridos. Aleluia. Que você que está aqui hoje não vale por aquilo que você é hoje, nem por aquilo que você demonstra ser. Você vale por aquilo que você é. E aquilo que você é, meu irmão, é o resultado daquilo que foi plantado, uma sementezinha um dia na tua vida. Um dia foi plantada uma sementezinha na sua vida, sim ou não? E essa semente foi a semente do Evangelho, querido. E por isso é que nós não estamos focados só nos resultados. Você hoje pode estar aí, não ser nem um líder de célula. Mas logo, logo você vai dar muito fruto, querido. Em nome de Jesus eu te digo isso. Você pode hoje ser apenas uma semente que foi apenas plantada, que está debaixo da terra, não deu ainda fruto nenhum. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, que eu estou hoje aqui para honrar a sua vida, querido. Para honrar a sua vida na posição que você está. Se você é só uma sementezinha, ou se você é uma árvorezinha, ou se você é uma árvore maior, ou se você é uma árvore que está dando muitos frutos, eu quero dizer em nome de Jesus, que eu estou hoje aqui para honrar você, pela semente que Deus plantou na sua vida. E saiba de uma coisa, que mais cedo ou mais tarde, você vai germinar, vai crescer e vai dar muito fruto em nome de Jesus.
Queridos, vocês sabem qual é a maior virtude de um líder? A maior virtude de um líder é que ele sabe honrar uma pessoa que ainda não manifestou nenhum fruto. Vocês entenderam o que eu falei? É muito fácil eu honrar o Daniel aqui. Honrar o Edinho. Honrar a pastora Angélica. Agora o desafio de um líder é honrar aquele que ainda não deu nenhum frutinho. Está ali, coitadinho, sentado na cela. Mas eu quero dizer em nome de Jesus, que hoje eu vim aqui para dizer para você que eu honro você, meu irmão, em nome de Jesus. Que você ainda é a sementezinha que caiu na terra, não brotou ainda. Mas eu sei que mais cedo ou mais tarde você vai brotar. E você vai dar tanto fruto, tanto fruto, tanto fruto, tanto fruto, queridos, em nome de Jesus. Sabe por que eu honro você, querido? Porque eu não honro aquilo que você tem frutificado nas suas mãos. É porque eu honro a semente que está dentro de você. E a semente que está dentro de você é uma boa semente. Vire para o seu vizinho e diga assim: meu irmão, eu quero lhe honrar hoje. Não por aquilo que você já fez, nem pelos frutos que você já deu, mas pela semente que está dentro de você, que é a semente maravilhosa, que é o próprio Jesus. Aleluia! Quero dizer para você, querido, que não importa o momento do processo que você está na sua vida. Você pode ter entrado hoje aqui e disse: pastor, eu estou alquebrado. Eu estou triste, pastor. Mas eu quero dizer que essa igreja aqui é um ambiente em que você deve ser amado e honrado. Não por aquilo que você faz, mas por aquilo que você é, querido, em nome de Jesus. E a glória de qualquer líder é honrar essa sementezinha que está no coração de todo mundo que está aqui na igreja. Aleluia. Queridos, em Mateus capítulo 6 fala de paralelos, como eu já disse, entre a religião, a igreja que é apenas religiosa, e a igreja que vive o senhorio de Jesus, o reino de Deus. Na igreja que é religiosa, quem é honrado é o que é o maior. Na igreja do reino, quem é honrado é aquele que serve mais. Vocês sabem quais são as pessoas mais honradas aqui por Deus? São as pessoas que mais servem aqui. Lá do som, do acolhimento. As pessoas que ficam dentro do banheiro. O Inácio que fica aqui a semana inteira. Pode ter certeza disso. Você quer ser grande na igreja, grande diante de Deus, aprenda que é servindo os outros, é lavando os pés dos outros, é se importando com a vida dos outros. Por isso que eu entro em crise quando eu vejo a igreja assim com as cadeiras vazias. Cadê esse povo? Que nós estamos falhando em cuidar deles, que nós estamos falhando em lavar os pés deles, que nós estamos falhando em ir atrás deles. Porque as pessoas são mais importantes do que os sistemas, do que as coisas, do que qualquer outra coisa é mais importante, é menos importante do que as pessoas. Porque na igreja de Jesus, queridos, as pessoas que são grandes, elas não se definem pela posição, se definem pelo serviço e pela forma como elas servem. Quantos estão entendendo? Sabe por que Jesus é um nome que está acima de todo nome, Suene? Porque ele serviu com a própria vida a mim e a vocês. Se você está aqui hoje e diz assim para mim: pastor, eu tenho uma grande capacidade de servir.
Eu quero dizer para você que você é o cara do reino de Deus. Você pode nunca ter subido aqui para pregar. E tem igreja por aí que o povo quer converter e no outro dia dá um microfone para pregar. Irmãos, isso aqui não é brincadeira não. Esse lugar aqui não é brincadeira. Esse microfone aqui não é brincadeira. É coisa séria o reino de Deus. Pois eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu gosto mais de servir de vocês do que de pregar. Esses dias, eu tenho sido, o Daniel sabe disso, anda comigo na supervisão. Eu gosto de estar no meio de vocês, indo às células. Eu gosto de estar socorrendo as pessoas. Eu gosto de estar ali naquele convívio. Às vezes eu sinto até mais a presença de Deus numa célula do que nos nossos cultos de celebração. E eu não tenho nenhum problema de dizer isso aqui, de abrir meu coração para vocês. Diga para o seu vizinho assim: meu irmão, eu necessito lhe servir nesses próximos dias. Diga para ele, abre tua boca aí. Diz para ele que você necessita servi-lo. Queridos, em Mateus, capítulo 6, como eu já disse, fala 2 tipos de jejum, de oferta, de prioridades. Uma pastora Angélica falou aqui: a igreja que é religiosa foca tudo na necessidade das pessoas. É só negócio cura e bênção, cura e prosperidade. E eu não estou aqui pregando de que nós não temos que orar por cura, não. Nem eu estou dizendo aqui que Deus não vai suprir a necessidade de vocês. Mas o foco da igreja que vive só a religiosidade é que o foco é a necessidade das pessoas. Infelizmente, a igreja evangélica já fez muito proselitismo com a necessidade dos outros. Atrai as pessoas só pela necessidade deles. A igreja que vive o reino de Deus não foca nas necessidades. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Foca, sabe em quê? No reino de Deus. Prega o senhorio de Jesus. Porque, irmãos, é o seguinte: se Jesus é o teu Senhor, você não tem necessidade. Porque a Bíblia diz que se você busca primeiro o reino de Deus, as outras coisas são acrescentadas. O texto que a pastora leu e que está em Mateus capítulo 6 diz que eu não devo pedir a Deus nada material. Que quem pede isso são os pagãos, que são incrédulos. Quantos estão entendendo? Meu irmão, você está precisando de um emprego, Deus sabe que você está precisando. Agora o que você está precisando é de Deus ser o Senhor da sua vida. Porque quando Ele for o Senhor, Ele vai abrir uma porta de emprego para você. Glória a Deus. Quantos entenderam? Quando nós começamos a desfocar a igreja, e o que eu estou pregando aqui é coisa séria e coisa dura, porque todo dia tem canais de televisão com a igreja 24 horas pregando isso. É só isso e nada mais. E eu tenho que pregar aqui, irmãos, o que eu creio. Não estou pregando nada que não tenha na Bíblia. Se a Bíblia diz que eu não tenho que orar por pedir, eu agora, por exemplo, eu e a pastora aqui, abri mão de 40% do que eu ganho. Será que Deus não está vendo, Rafinha, isso? Sim ou não? Sabe o que vai acontecer? Se Deus é o meu Deus, e se Deus é o meu Senhor, Ele vai dar o jeito dele, para Ele suprir a minha casa. Quantos entenderam? Digam glória a Deus. Você não precisa ficar preocupado, filhinho, querido, com o que você vai comer nem vestir, porque o Deus que você serve, Ele veste os lírios do campo e alimentam as árvores do céu. Eu recebi um convite para ministrar lá em Portugal, agora em novembro. Passar lá uma semana lá em Portugal, vamos ministrar sobre a visão do MDA
para 5 igrejas lá em Portugal. E eles querem que nós, a igreja, dê cobertura a essa igreja em Portugal. Irmãos, eu recebi uma palavra da minha pastora de que nós temos 10 anos para fazer essa obra aqui em Fortaleza. E tem 5 anos que eu fui a primeira vez em Portugal. Eu amei a terra portuguesa. Há uma atração muito grande minha com relação àquele lugar. Toda vida que eu vou lá, eu choro, eu me quebranto, eu sinto o amor por Portugal. E o meu passaporte estava atrasado. Porque faz muito tempo que eu nem viajo mais para o exterior. Não tive mais condições nem tempo. E a Polícia Federal em greve. A Polícia Federal voltou de greve segunda-feira. E eu tinha que ir no mês de novembro, porque a igreja faz aniversário e vão inaugurar uma nova igreja em novembro. Eu vou estar pregando lá na inauguração dessa nova igreja, no primeiro culto dessa nova igreja. E é dia 20, eu viajo dia 22 à noite e volto dia 29. E aí a Angélica entra no site da Polícia Federal e ela só conseguiu agendar, por isso que eu não escuto, agora abri um ouvido. Acho que eu sou meio morco. Eu mando aumentar o som, Heleno. Não, filho, igualmente não, é porque o meu ouvido abriu agora e eu estou ouvindo melhor. E aí, queridos, preste atenção quando Deus quer fazer o que é Deus da providência. Deus é o meu Senhor. Eu não pedi para ir para lá, Rafinha, foi Deus que mandou, né? E aí ela entra no site, o agendamento só era para o dia 29, para eu receber 10 dias depois. Lá para o dia 15 de dezembro. Ela me ligou, eu digo, Angélica, então eu não vou, né? Eu não posso sair do Brasil sem um passaporte, sem um papel para carimbar. Com 15 minutos ela ligou e disse aqui, rapaz, tu é abençoado demais. Eu digo, Angélica, eu não sou abençoado, não. Eu sou a própria bênção. É verdade. Diga para o seu vizinho, você não é abençoado, não. Você é a própria bênção, rapaz. Queridos, o segredo da vida é de saber quem é o Deus que a gente serve e como a gente serve esse Deus. Ela disse que caiu com o sistema, a internet caiu. Quando ela voltou, tinha uma vaga de um agendamento para o dia 1º de novembro. 1º de novembro. Glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque nós servimos o Deus que opera ao nosso favor. Nós não precisamos ficar gritando para Ele, pedindo o que Ele sabe que a gente precisa. O que nós temos que orar é pedindo o Espírito Santo de Deus na vida da gente. E o que a gente tem que orar é pedir a Deus, que Deus enche o nosso coração de amor por Ele. A nossa oração é dizer, Senhor, queima meu coração de amor por Ti, para eu ser melhor, para eu ser um crente melhor, para eu ser mais obediente à Tua vontade e ao Teu querer. Porque o segredo da vitória não está em simplesmente pedir, está em obedecer, está em Ele ser o meu Senhor e o meu Deus. Se Deus é o meu Deus, se Ele é o meu dono, se eu sou dele, eu estou tranquilo, estou de boa na lagoa. Não interessa se as circunstâncias estão falando o contrário. Quantos estão entendendo o que eu estou te dizendo? Glória a Deus. Queridos, a igreja do reino de Deus, a prioridade dela é o propósito de Deus para a nossa vida. E como eu já disse, a igreja da religião, a prioridade são as necessidades. Agora, que suprir uma necessidade sua não é uma garantia que o reino de Deus está com você. Mas, se o reino de Deus estiver com você, é garantia de que as suas necessidades serão todas supridas em nome de Jesus. Aleluia! Por isso nós não queremos fazer, Daniel, aqui uma igreja de necessitados, de pedintes. Não. A minha oração é que nós fazemos da igreja Plenitude uma igreja do reino de Deus, em que Jesus seja o seu rei e o seu dono. Aleluia! Meu sonho
é que nós não sejamos uma igreja de pessoas apenas salvas, mas de pessoas convertidas. Pastor, tem diferença? Tem. Existe diferença entre salvo e convertido? Tem. Existe diferença entre libertado e livre? Tem. Infelizmente, queridos, as prioridades dos homens, de modo geral, são as suas necessidades. Aqui, se a gente ficasse pregando aqui prosperidade, 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 isso aqui já não cabia mais de gente. Porque todo mundo tem necessidade, sim ou não? Eu também tenho. Porque enquanto nós estamos falando de necessidades, queridos, Deus está falando de um propósito eterno que Ele tem na tua vida, que é muito maior do que as tuas necessidades, essas que você tem sentido falta aí no dia a dia. E aí nós fazemos esse paralelo, Ziel e Daniel, entre o Egito, o deserto e a terra prometida. Queridos, a igreja da necessidade é a igreja do deserto. O Egito é o mundo. Quantos aqui são convertidos? Levante a mão. Você já saiu do mundo, você não está mais no Egito, meu filho. Mas você pode ainda estar no deserto, se o Egito não tiver saído de dentro de você. O povo de Deus saiu do Egito. Estava salvo, estava ou não estava? Mas não estava liberto ainda. O povo de Deus saiu do Egito, estava salvo, mas não estava liberto. Quantos estão entendendo? Sabe por que não estava liberto? Porque o Egito não saiu deles. Eles passaram 40 anos resmungando. Um dia era pedindo maná, outro dia pedindo água, outro dia pedindo isso, outro dia pedindo isso. Era um povo pedinte, vivia só pedindo. Porque a salvação é um ato. A conversão e a verdadeira libertação é, na verdade, um processo. A igreja do deserto está preocupada com maná, queridos. Mas a igreja da terra prometida, ela está preocupada com conquista. Eu não ouvi um glória a Deus? Preste atenção. A igreja do deserto está preocupada só com a necessidade, querido. Mas a igreja da terra prometida, ela está preocupada em derrubar gigantes, conquistar cidades, derrubar muralhas. Deus não quer que você morra no deserto, murmurando e reclamando, porque está faltando dinheiro, porque você está doente, ou porque você tem uma necessidade. Queridos, você vai entender hoje, porque tem muita gente nessa dimensão. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus deu 40 anos de volta com o povo. O povo de Israel passou 40 anos dando volta. E vocês sabem por que o Espírito de Deus passou 40 anos dando volta? Porque o Espírito Santo estava apenas seguindo o povo. O Espírito Santo não estava guiando o povo. Sabe por que tem muita gente ainda vivendo uma vida de igreja do deserto? Porque o Espírito Santo está só lhe seguindo. Você não está ainda se deixando guiar pelo senhorio do Espírito Santo de Deus. E aí tem gente que fica dando voltas na vida. Volta, não sai do canto, não sai do canto, não sai do canto, não sai do canto. Sabe por que você não saiu do canto ainda? Porque você não se rendeu ainda ao Espírito Santo de Deus. Você não passou ainda o Jordão. A passagem do Jordão significa que, na verdade, ali estava instalado o senhorio do Espírito Santo de Deus na vida daquele povo. A partir dali do Jordão, eles deixaram de ser uma geração de pedintes para ser uma geração de conquistadores. Aleluia! Quantos estão entendendo? Dêem glória a Deus. Sabe por quê? Muitas vezes a sua relação com Deus é só de ser um pedinte e um murmurador, porque você está sendo apenas levado, o Espírito Santo de Deus está lhe acompanhando. Mas na hora que o Espírito Santo de Deus estiver tomando e guiando a sua vida, você vai ser um homem ou mulher que vai viver de conquistas em conquistas. Aleluia! Engraçado
é que as coisas da religião do deserto parecem com as coisas da religião de Canaã. Me diz aqui uma coisa. Quando o povo passou o Rio Jordão e entrou na terra prometida e chegou nos muros de Jericó, Deus mandou o povo fazer o quê? Dar voltas. Aquela geração anterior, porque só Josué e Caleb entraram, porque também tem essa história. Deus não vai ficar esperando por você não, meu filho. Não vai ficar esperando a vida toda, não. O que Deus tem, o propósito de Deus, que é encher a terra com a sua glória. O propósito de Deus não é te alimentar, não. Te alimentar é besteira, porque até o Lula está alimentando o povo com o Bolsa Família. O propósito de Deus não é resolver os teus problemas, não. Isso é pouco. O propósito de Deus é te pegar e fazer uma tocha viva para tu incendiar a tua casa, a tua família, a tua rua, para tu encher a tua cercania com a glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Você não nasceu para ser um pedinte que vive no deserto, rodeando, não. Você nasceu para ser um conquistador, querido. E as coisas da igreja religiosa parecem com a coisa da igreja do reino. Só que tem uma diferença. O povo passou 40 anos dando volta e não entraram na terra prometida. Aquela nova geração passou 7 dias e entraram e tomaram Jericó e os muros caíram, aleluia. Sabe por que tem muito muro que está ao seu redor que não caiu ainda, querido? É porque você ainda está na dimensão de viver uma religiosidade da igreja do deserto. E você não saiu ainda dessa posição. E ainda não abriu o seu coração para dizer, Senhor Jesus, vem reinar sobre a minha vida. Você está precisando passar o Rio Jordão, sair da dimensão do pedinte necessitado para viver na dimensão do conquistador. Aleluia. Queridos, enquanto o Espírito Santo de Deus não te governa, você vai só dar voltas na vida. Mas na hora que o Espírito Santo de Deus estiver dirigindo a sua vida, você vai ser realmente mais do que um vencedor. Aleluia. E as coisas da religião, da igreja religiosa, como eu disse, parecem muito com as coisas da igreja do reino. Por exemplo, as duas igrejas oram, as duas igrejas jejuam, as duas igrejas ofertam. Qual foi a diferença que está lá no capítulo 6 de Mateus? Depois eu quero que vocês leiam. É porque a igreja do reino ora em secreto. A igreja do reino oferta em secreto. E a igreja do reino, ela jejua em secreto. A diferença básica entre pessoas que vivem a verdadeira religião, que é a religião do reino de Deus, é que tudo que fazem em secreto. São pessoas que amam a Deus de verdade. E amam a Deus de verdade no seu íntimo. O que Jesus está dizendo aqui não é que só que você vai fechar um quarto e entrar dele e orar, não. É mais do que isso. Porque você pode fechar o teu quarto e orar todo dia, mas tem uma vida ainda dúbia. Você pode ainda estar vivendo uma mentira. Aquela sua maneira de orar, ter um tempo a sós com Deus, é algo apenas exterior. O que Jesus está dizendo aqui é que a igreja do reino dele é uma igreja formada de pessoas que amam a Deus no secreto. É de dentro para dentro. É você com o próprio Deus. Quantos estão entendendo isso? São pessoas que vivem a verdade no íntimo. E essas pessoas não são orgulhosas, porque a Bíblia diz que o reino dos céus, ele é dos pobres de espírito. São pessoas que não têm orgulho nenhum. E como eu já disse, a religião, a igreja da religiosidade e a igreja do reino, elas fazem coisas
parecidas, queridos. Mas a diferença, na verdade, é o que nós somos por dentro. Porque o que Deus olha não é o que está por fora, é o que está por dentro. Você pode estar ajoelhado de madrugada orando e o seu coração não está desse jeito. Você pode ser exteriormente aquilo que você não é por dentro. Por isso, queridos, é que quando eu estou mal, eu estou mal. Quando eu estou bem, eu estou bem. Quando eu estou sendo tentado, eu estou sendo tentado. Quando eu estou passando por crise, eu estou passando por crises. Eu digo para vocês que eu não quero ser um homem falso. Eu não quero vir aqui mostrar aparências. Eu quero ser um homem honesto diante de Deus. Eu não quero construir um castelo, um império, que vá ruir porque vai faltar o meu caráter. Porque o que realmente importa para Deus é o seu caráter, querido. Por isso é que Jesus, em Mateus capítulo 6, ele marca que as orações têm que ser no íntimo, a oferta tem que ser no íntimo, o jejum tem que ser no íntimo. Para Deus, na verdade, o que importa, queridos, é o que você faz no íntimo. Aleluia. Já o capítulo 7, nós estamos concluindo. Ele fala de paralelos, fala de duas portas, de dois caminhos, de dois tipos de julgar, de dois tipos de árvores, de dois tipos de frutos, de dois tipos de fundamento. E todas as religiões do mundo, elas apontam para o mesmo sistema, que é de suprir a necessidade das pessoas. Como eu já disse, o que comer, o que vestir, o dinheiro. Mas as pessoas que são do reino, elas não têm essa preocupação. Porque as pessoas que são do reino, elas têm as suas necessidades supridas, queridos. E uma igreja religiosa é uma igreja em que se presta a suprir a necessidade das pessoas. As pessoas vêm à igreja para ter as suas necessidades supridas. E essa obrigação é dos membros da igreja, de suprir as necessidades da igreja. E quem é que supre as necessidades dos membros da igreja é o pastor. Por isso tem muito pastor morrendo aí, infartando, porque não dá conta. Está morrendo porque não vai dar conta, irmãos. Essa igreja não vai dar conta, enquanto instituição, de suprir as necessidades de vocês. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Para dizer que eu estou dizendo heresia. Agora eu conheço um que pode suprir, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso que nós não estamos aqui na igreja trazendo as pessoas para a gente. Nós não estamos fazendo aqui crentes da Igreja Plenitude nem do pastor Dias. Nossa função é trazer as pessoas para dentro do reino de Deus. Nossa função é levar as pessoas diante do Rei dos Reis. Porque esse é o único que é capaz de cumprir aquilo que ele prometeu. Aleluia! Vamos ficar de pé na presença do Senhor, queridos.